Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Tá, uma primeira coisa que o aluno tem que saber, isso aí é nosso corpo inteiro, é assim, as células, a gente tem que entender, e é importante entender isso, porque você entende por que os íons vão de um lugar para o outro, mas a gente tem uma grande concentração de sódio no meio extracelular e uma grande concentração de potássio no meio intracelular, tá? A gente tem um desequilíbrio desses íons nas células, e isso é importantíssimo pra caramba pra gente estar vivo. Toda célula mantém. Toda célula mantém isso, e quem mantém isso é uma proteína que é muito importante. A célula gasta energia para manter isso, né? É a bomba de sódio e potássio, né? Ela que faz isso, ela fica separando. Ela o tempo inteiro está jogando um para dentro e outro para fora, gastando ATP. Inclusive, lembra quando a gente tem isquemia e falta oxigênio e falta ATP? Ela para. Tava no mapa de isquemia do Robbins, né, no papo de tutor de necrose. Ela para, e quando ela para, uma das coisas que você começa a perder é esse desequilíbrio. Esses íons tendem a se equilibrar entre a membrana. E aí a água também vai, né? Porque tem outros íons, e aí quando você desequilibra os íons, você gera um gradiente osmótico que vai puxar água, né? Então mas quem está separando esses íons. Então, assim, o nosso corpo, vocês vão ver que tem um monte de proteína, que a gente chama de bomba, ou ATPase porque quebra ATP, que separam os íons, tá? E toda vez que essas proteínas separam íons, é porque precisa separar esses íons, porque tem alguma coisa muito legal, muita coisa importante que está relacionada a isso. Então a gente tem isso, sódio no meio extracelular, potássio no meio intracelular. Guardem isso aí ajuda pra caramba, para vocês lembrarem um monte de coisa no futuro a partir dessa pequena informação aí. Meio extracelular, muito sódio, meio intracelular, mais potássio, tá? Aí vamos acho que quando falta oxigênio e falta energia, a bomba para, o sódio entra. O sódio entrando, ele traz a água junto, a célula enche. Isso, e o potássio sai também. A tendência deles é entrar em equilíbrio. A gente vai ver agora uma coisa mais ou menos, a gente vai tirar a bomba e vai ver o que acontece com a célula. Pronto, aí o que eu fiz nesse slide aí? O que eu estava querendo fazer aí? Então, uma membrana celular que a gente deixou aqui, a gente não tem carga, tá? É uma célula sem carga nenhuma ainda, é uma célula primordial. Vamos pegar a célula, botamos uma célula ali sem nada, tem proteína dentro, tá tudo lá, mas está em equilíbrio, não tem diferença de carga entre o meio extracelular e o meio intracelular, que é uma coisa que eles ouvem falar bastante nisso, diferença de cargas gerando voltagem. E aí, vamos botar isso para funcionar, o que acontece? O que a gente espera que aconteça? Que por difusão, como o sódio está mais concentrado fora, ele vai entrar na célula, né? Para chegar no equilíbrio, ele vai se difundir até entrar em equilíbrio aqui. A gente tem, sei lá, 10 bolinhas aqui, a gente ia esperar que ia estar 5 bolinhas de sódio dentro, 5 bolinhas fora, difusão, ok. Só que o sódio tem carga, então se a gente botar isso para funcionar, o que vai acontecer é que o sódio, eu acho que tem uma animação aí, e aí à medida que o sódio vai entrando, ele vai botando, agora eu tenho uma carga, 2 cargas, 3, 4, 5 cargas positivas lá, e aí o sódio começa a entrar, a gente tem essa difusão, então a gente tem uma força aí que a gente chama gradiente de difusão, né, gradiente químico, que é o quê? A tendência do sódio de sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ele vai se deslocar, né? Só que à medida que ele entra, ele começa a carregar essa célula positivamente, porque ele tem carga, correto? E aí ele carrega essa célula positivamente, e o que carga positiva faz com carga positiva? Começa a repelir. Então, à medida que o sódio começa a entrar, ele começa a gerar um gradiente elétrico que repele ele, né? Que vai tender a empurrar ele, vai segurar, vai dificultar a entrada dele, tá? Então, quanto mais sódio, mais gradiente elétrico, mais gradiente químico dentro da célula, e você espera que esse sódio vai entrar até atingir uma coisa que a gente chama de equilíbrio, né? Acho que joga para frente aí, pronto, equilibrou, tá? Então, agora você tem aquela força do meio de fora, que a gente tem um gradiente eletroquímico do meio no meio extracelular, um gradiente eletroquímico dentro da célula, e agora eles são iguais. Isso quer dizer que, nesse momento, à medida que o íon sódio entra, a gente tem um sódio entrando e outro saindo. E aí essas cargas não mudam mais. Beleza? E tipo, isso é com qualquer íon, na verdade, né? Não é porque é o sódio, né? Não. Isso é porque é qualquer íon. Estou pegando aqui, só que eu peguei a situação que a gente tem fisiológica, onde o sódio está mais concentrado fora. Certo?
Então esse E sódio aí o lance do fisiológico é porque o sódio tem carga, e aí isso traz uma consequência maior. Isso, né? É um íon que tem carga, que ele é semipermeável na membrana. Então, assim, se ele for entrando constantemente, né, se você permitir a entrada dele livre na célula, ele vai entrar. Só que a ideia é aquela, ele vai entrar indefinidamente? Não, cara, ele vai entrar até atingir um equilíbrio entre o gradiente eletroquímico de fora com o gradiente eletroquímico de dentro. E aí ele para de entrar, não, ele passa a entrar na mesma frequência que ele sai, certo? E como ele está, para cada sódio que entra, um sai, vamos pensar assim, entrou um sódio, saiu um sódio, ele não altera mais quem? A voltagem da membrana. A gente diz que nesse momento essa membrana atingiu uma voltagem, né, que é a voltagem de equilíbrio do sódio. É uma voltagem que está relacionada ao equilíbrio do sódio. Aí você pode espetar um eletrodo aí, espeta o eletrodo aí. E aí tem um cálculo para isso, chama equação de Nernst, que te diz assim, ó, o equilíbrio do sódio é na voltagem X. Bota aí. Eu peguei um valor aí aproximado. Então, isso quer dizer o quê? Quando o sódio está em equilíbrio, a voltagem da membrana é mais 60 milivolts. Por quê? Porque o sódio está mais concentrado fora. A tendência dele é entrar. Toda vez que ele entra, eu jogo carga positiva para dentro da célula, eu deixo essa célula mais positiva. Ok? Para toda a célula, isso... Se você permitir a entrada do sódio livremente, o que vai acontecer é isso. Ele vai entrar até o equilíbrio. E o equilíbrio do sódio está aproximadamente nesse valor. Cada livro que você olhar vai ter um valor um pouco aproximado disso, mas é um valor positivo. E isso é importante. Ok? Passa aí, eu acho que agora a gente vai olhar o potássio. O potássio, lembra? Ele está mais concentrado dentro da célula. Então, se você fizer pegar a mesma ideia, ele também tem carga positiva, pegar uma célula sem carga nenhuma, tal, ainda não tem carga nenhuma, a gente vai pegar o mesmo raciocínio, só que como o potássio está dentro da célula, o que vai acontecer é que se eu permitir a saída dele, vai lá, ele sai, para cada potássio que sai, por que o potássio sai? Ele sai porque tem um gradiente aqui, né, gradiente químico, então por difusão a tendência dele é sair. Para cada potássio que sai, a gente vai ter uma carga positiva sendo perdida. Então, a célula vai ficar mais eletronegativa. Sacou? Aí tira aí os potássios. Acho que vai tirar 5 também. Então, essa célula, cada vez que eu saio, eu gero um gradiente, né? Eu deixo ali mais negativo. E aí o potássio vai saindo. Carga negativa tende a fazer o que com o potássio? Atrair o potássio, porque o potássio é carga positiva. Então, você cria agora um gradiente elétrico que tende a o quê? Segurar o potássio dentro da célula. Tá? Então, esse gradiente elétrico agora está tentando prender ele, mas ainda o gradiente químico ainda é mais forte, então ele vai sair até o momento equilíbrio. Mesma coisa que o sódio, o potássio chega um momento que ele não sai indefinidamente, ele vai sair até que a voltagem da membrana atinja um valor que equilibre com a concentração dele. Né? E aí esse valor é menos 93 milivolts. Certo? Então, quando você deixa o potássio sair, o potássio vai sair, e à medida que ele sai, a célula fica negativa, até valores de menos 93. Tipo, então, você está... Se o sódio começar a entrar, são cargas positivas entrando. A célula fica positiva. Quando o potássio sai, são cargas positivas que estão saindo. Então a célula fica negativa. Então, tipo, é um movimento de cargas positivas. Se as cargas positivas estão entrando, a célula vai ficar positiva. Se a carga positiva estiver saindo, a célula vai ficar negativa. Isso. É que são íons diferentes que fazem a entrada e a saída. Mas são íons diferentes. São cargas positivas entrando e saindo, determinando a voltagem da célula. Perfeito. Isso? É isso aí. Isso. Porque é estranho esse conceito de você falar assim, rapaz, ficou negativo e eu tô vendo carga só positiva mexendo para um lado e para o outro. Mas é isso. Então, pensa o seguinte. Isso foi uma célula que eu peguei aqui e tornei ela permeável ao sódio, a um momento, e no outro momento eu tornei ela permeável ao potássio. Então, você pode passar a pensar assim, então, peraí, mas as células... Não existe uma célula só permeável ao sódio, na verdade, as células estão dentro de um meio onde eu tenho potássio e sódio o tempo inteiro. Nos dois lados ali, tentando, né? Na verdade, o sódio está tentando entrar até o equilíbrio dele, o potássio está tentando sair até o equilíbrio dele. O que impede isso? O que impede isso é a permeabilidade da membrana para esses íons, certo? Então, a membrana, ela está restringindo esse fluxo de íons. Normalmente, em repouso, se ela estiver totalmente fechada, vai ter um tanto de carga positiva para fora, um tanto de carga positiva para dentro. Se ela for permeável, a carga que quer sair,
ela vai acabar ficando negativa. Agora, se ela for permeável à carga que quer entrar, ela vai acabar ficando positiva. Isso. É assim que ela controla se ela fica negativa ou positiva. Ela vai ser permeável à carga que quer entrar ou à carga que quer sair. E aí que tá o lance legal, porque para você, em células excitáveis, né, nas nossas células, o que a gente tem são canais que você consegue escolher não, mas canais que abrem em dados momentos e regulam a permeabilidade da membrana, certo? Então, nesse momento, eu posso dizer para a célula assim, olha, agora eu sou mais permeável ao sódio, e aí o sódio entra. Agora eu sou mais permeável ao potássio, agora o potássio sai, ok? Vê a outra figura só para eu ver para onde que acontece depois dessa. Pronto, aí é uma célula próxima de uma célula real, lógico, tem outros íons, tem cálcio, tem cloreto, que é negativo, tal, mas é isso aqui é o que a gente encontra mais ou menos, e é o que os alunos, eu quero que os alunos entendam, é que a gente tem uma célula que ela tem cargas negativas, ela é eletronegativa, ou seja, se você botar um eletrodo nela e comparar com o meio extracelular, essa célula ela está com potencial de repouso em torno de menos 85 milivolts. A gente explica aqui, se Ricardo perguntar, eu falo assim mesmo. Tá? O meio não, porque eu acho que você ia fazer, daqui a pouco você acaba deduzindo isso e me perguntando. Mas o meio extracelular mais sódio, meio intracelular mais potássio, se você permitir o sódio entra até o equilíbrio dele, se você permitir o potássio sai até o equilíbrio dele. E aí você vai olhar, essa membrana ela é semipermeável, isso quer dizer que ela permite ainda algum trânsito de íons, mesmo no repouso, tá? O sódio entra bem devagarzinho, e o potássio sai bem devagarzinho, tá? E aí, se você for ver, se a gente for pensar, pelos valores que eu dei anteriormente, a gente está vendo que o equilíbrio da membrana em repouso é muito próximo do equilíbrio de quem? Do potássio. Tá vendo aí? Lembra que o potássio, se você voltar, era menos 93 e agora a gente foi para menos 85. Então, esse equilíbrio está muito próximo do potássio e ele não é uma média entre o potássio e o sódio, ele é mais próximo do potássio. Dá para calcular isso, tem uma fórmula, a fórmula de Goldman-Hodgkin-Katz, né, para calcular isso, e leva em consideração um outro fator além das concentrações entre extracelulares desses dois íons. Tá? Leva em consideração cloreto, tá? Mas vamos ficar só nesses dois para não complicar muito a nossa vida. Então, né? Se o equilíbrio 85,7 menos 93 menos 85. Então, como está mais próximo do equilíbrio do potássio, ele não está tão louco assim para sair, né? Ele está tranquilo. Ele está bem tranquilo. Agora, está longe do equilíbrio do sódio, então ele deve estar doidão para entrar. Isso, existe. Isso é uma das coisas. Mas aí, por quê? Porque então existe um gradiente para a entrada do sódio muito maior, por exemplo, do que para a saída do potássio. E isso acontece pelo seguinte: lembra que eu falei assim que a célula tem uma certa permeabilidade? A célula em repouso ela é muito mais permeável ao potássio do que ao sódio. Por isso que fica mais perto de lá, né? Por isso que eu estou mais perto do potássio, entendeu? Eu não sou totalmente permeável ao potássio, dá para ser mais, mas eu já sou bem mais permeável ao potássio do que ao sódio. Por isso que as células são eletronegativas, por isso que elas estão muito próximas do equilíbrio do potássio, né? Então, por conta dessa permeabilidade, os livros falam coisa de em torno de 20 vezes mais, tá? Ele 20 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio, mas dá para ficar mais permeável ainda a qualquer um desses dois íons, tá? E aí, só eu acho que no fim mostrando que separando as cargas tem a sódio-potássio ATPase, que é muito comum os alunos chamarem de bomba de sódio-potássio, né? Jogando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, que é importante nessa separação de cargas, mais do que tudo. Apesar dela criar uma diferença também de cargas, tá vendo? Porque ela joga 3 íons sódio para fora e joga 2 potássios para dentro, gera uma diferença de potencial, porque tem mais íon positivo saindo do que entrando, né? Mas o grande lance dela é que ela separa essas cargas. Então ela mantém isso aqui sempre pronto para acontecer. Sempre o sódio querendo entrar e sempre o potássio querendo sair. Quando o cara entende isso, o potencial de ação, na minha cabeça, fica bem mais tranquilo. Porque agora você sabe para onde eles vão e o que determina a possibilidade dele entrar ou sair, são a abertura de canais. Abertura de proteínas transmembrana, né, que podem se abrir ou fechar. Né? Você não precisa fazer nada para o potencial de ação acontecer. Ele já quer acontecer. Porque o sódio está doido para entrar. É só você permitir que ele aconteça. Você não tem que fazer ele acontecer. É só você deixar. Ou seja, é abrir.
É só você abrir para ele entrar, entendeu? O que os canais fazem é só ficar alterando a permeabilidade para um ou outro íon em um dado momento. Então essas proteínas funcionam assim, cara, eu abri. E é legal fazer isso porque eu já gastei energia para separar. Eu não preciso gastar energia para fazer eles andarem pela membrana. Então é uma coisa muito rápida, muito... Né? A energia é aquela coisa, eu fiz a energia para separar, separei as cargas, agora está tudo pronto para acontecer. Preciso de um estímulo, preciso de uma informação, preciso do que você quiser, e para me dizer que eu preciso gerar um potencial de ação. Aí eu acho que agora a gente começa a falar do potencial de ação. Você gasta energia para prensar uma mola, né? E depois você gastou energia e prensou a mola, e botou um graveto segurando ali, né? Na hora que você precisar, é só acertar.